Meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos aqui a mais um encontro da Oscar Cursos 3 em 30. 3 meses de estudos em 30 dias. Eu sou o professor Abacuque Wellington Sodré, sou professor de Direito Processual do Trabalho e nós vamos ter aqui hoje o nosso último encontro a respeito dessa matéria. O que eu gostaria de tratar com vocês hoje diz respeito à fase de execução de sentença na Justiça do Trabalho, ou seja, no processo do trabalho, tratar da fase de sentença, que o seu examinador adora cobrar execução de sentença no processo do trabalho. Então, essa questão que envolve a questão recursal, especialmente a questão recursal em sede de execução, é uma matéria bem cobrada. E dito isso, eu gostaria de dizer para você, antes da gente começar a nossa análise de forma mais aprofundada, que se você ainda não segue o canal, eu recomendo que você siga aqui o canal, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações das nossas aulas, dos nossos encontros, dos nossos debates, e também que você deixe o seu like, faça um comentário aqui no vídeo para que a gente possa entender o feedback sobre como você está recepcionando as matérias que nós estamos tratando aqui, no caso, nesse dia. Além disso, eu peço para você, se você tem interesse em estudar por questões, que você se inscreva aqui no link da descrição do seu vídeo para você receber inteiramente gratuito um material perfeito, um material exemplar. São 100 questões de cada uma das 9 principais matérias. São 900 questões, isso mesmo, 900 questões para que você possa estudar por questões. E por que é importante estudar resolvendo questões? Porque você vai encontrar a mente do examinador. Como você encontra a mente do examinador? Quando você verifica a forma como ele descreve um enunciado e como ele identifica o caminho para que você possa buscar ali a alternativa adequada, a alternativa correta. Então, esses são pontos que devem ser levados em consideração. Vamos então, sem perder mais tempo, corrermos aqui para a nossa análise, voltarmos o nosso foco para a nossa análise das questões. Primeiro ponto, nossa primeira questão foi extraída do exame número 29, então, exame unificado número 29 da OAB. O que diz lá o nosso enunciado? Em sede de impugnação à sentença de liquidação, então em sede de impugnação à sentença de liquidação, o juiz julgou improcedente julgou improcedente o pedido, ocorrendo mesmo em relação aos embargos à execução ajuizados pela executada. Então, foi julgado improcedente a impugnação à sentença de liquidação. Em sede, então, de impugnação de sentença, o juiz julgou improcedente o pedido e ocorrendo mesmo com os embargos à execução ajuizados pela executada. A princípio, na qualidade de advogado da executada, você entendeu bem, não apresentar recurso. Contudo, foi apresentado o recurso cabível pelo exequente. Diante da alternativa correta, disso, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Então, nesse cenário, é um cenário que teve impugnação à sentença de liquidação e ela foi julgada improcedente. De igual modo, também foram julgados improcedentes os pedidos dos embargos à execução. Então, tanto uma parte embargou e a outra impugnou. E ambas as manifestações foram julgadas improcedentes. Diante disso, uma das partes ingressou com recurso. Você, então, na qualidade de advogado da executada, pode realizar qual conduta? A parte exequente interpôs agravo de petição e a executada poderá interpor agravo de petição na modalidade do recurso adesivo. B. Ambas as partes poderiam interpor agravo de petição na hipótese, porém não mais existe a possibilidade para a executada, pois essa não apresentou o recurso no prazo próprio. A parte autora interpôs recurso de revista e não resta recurso para a executada. A parte autora apresentou o recurso ordinário e a executada poderá apresentar agravo de petição. Vamos às alternativas. Primeiro ponto. Aqui eu já eliminaria a alternativa C. A parte autora interpôs recurso de revista. Não cabe recurso de revista de decisão de primeira instância.
só caberá o recurso de revista de decisão do tribunal. Do tribunal. Então, lembra, recurso de revista cabe das decisões dos tribunais regionais do trabalho. Tribunais regionais do trabalho. Então, já elimina a alternativa C. Com relação à alternativa B, ambas as partes poderiam interpor recurso agravo de petição na hipótese, porém não mais existe a possibilidade da executada, pois essa não apresentou o recurso no prazo próprio. Essa alternativa está dizendo que na Justiça do Trabalho não é cabível o recurso adesivo. Lembra que o recurso adesivo é aquele recurso que é interposto pela parte no momento em que é intimada para apresentar contrarrazões. Apenas uma das partes interpôs recurso e aquele recurso, a parte é autorizada, a legislação autoriza a parte a interpor um recurso adesivo, ele fica como acessório, ou seja, se a parte desistir do recurso principal, o recurso adesivo não é apreciado. Então, é a oportunidade da parte ainda interpor o recurso no prazo que corresponderia às contrarrazões. Então, ambas as partes aqui, a alternativa B diz que poderiam interpor agravo de petição, mas não caberia a parte porque já teria cessado o prazo da executada para interpor recurso, então não se admitindo recurso adesivo. A D diz que seria recurso ordinário por uma das partes e a executada poderá apresentar agravo de petição. Em ambos os casos, o único recurso cabível é o agravo de petição. Lembra lá o artigo 897, então vamos lá, artigo 897 da CLT, na sua linha A, diz que cabe agravo no prazo de 8 dias de petição das decisões do juiz nas execuções, ou seja, das decisões na execução, cabe agravo de petição. 897, a linha A da CLT. Então, 897, a linha A da CLT, prescreve que cabe apenas agravo de petição. Pois bem, e a questão do recurso, então, entre a A e a B, precisaria verificar se cabe recurso adesivo na Justiça do Trabalho. E aqui o seu examinador, ele está te cobrando o quê? O entendimento da súmula 283 do TST. O que diz a súmula 283 do TST? A súmula 283 diz: o recurso adesivo é compatível com o processo do trabalho e cabe no prazo de 8 dias nas hipóteses de interposição de RO, agravo de petição, recurso de revista e embargos, sendo desnecessária que a matéria nele veiculada esteja relacionada ao recurso interposto pela parte contrária. Então, súmula 283 diz que cabe nos recursos próprios da Justiça do Trabalho o recurso adesivo. Então, a alternativa B estaria equivocada e a única alternativa correta nesse caso seria a alternativa A. A parte exequente interpôs agravo de petição e a executada poderá interpor agravo de petição na modalidade recurso adesivo. Qual a fundamentação, meus amigos? 897A da CLT, combinado com a súmula 283 do TST, súmula 283 do TST. Seu examinador adora cobrar súmulas e OJs do TST, então é importante que, se você quer estudar um dia antes da prova, focar no direito do trabalho, no direito processual do trabalho, vá para as OJs e súmulas, elas têm bastante incidência na sua prova. Que mais? A nossa próxima questão também trata da questão recursal na execução. Lembrou de execução, questão recursal, você vai lembrar do 897, a linha A, cabe das decisões em sede da execução, agravo de petição. Então aqui você já respondeu uma questão, agora você vai pensar nesse ponto, nesse objeto, quando você for observar essa questão. Então, lá no curso da ação trabalhista, que se encontra em fase de execução de sentença, a executada citada para pagar e garantir o juízo apresentou exceção de pré-executividade, almejando a nulidade de todos os atos, uma vez que não havia sido regularmente citada. Após regular trâmite, o juiz julgou procedente a exceção de pré-executividade e anulou todos os atos praticados desde a citação, concedendo ainda prazo para a reclamada
contestar a reclamação trabalhista. Sobre a hipótese e análise, a opção que indica o recurso cabível a ser manejado pelo exequente contra a decisão de exceção de pré-executividade é A. Apelação. B. Recurso ordinário. C. Agravo de instrumento. D. Agravo de petição. A apelação já excluiria. Por que eu excluiria a apelação? Eu excluiria a apelação em decorrência de ser um recurso típico do processo comum civil. Então, do rito processual comum civil e também dos ritos especiais civis, cabe apelação. No direito do trabalho, o recurso que impugna a sentença é o recurso ordinário na fase de conhecimento. Então, recurso ordinário impugna a sentença na fase de conhecimento. Então, já eliminaria aqui o item A. O item B, por que eu eliminaria o recurso ordinário? Porque não cabe recurso ordinário na fase de execução. Na fase de execução, para impugnação da decisão, caberia agravo de petição. Agravo de petição, artigo 897-A. Aí entra o agravo de petição e agravo de instrumento. No processo civil, quando há o julgamento de uma exceção de pré-executividade da decisão como uma decisão em execução, cabe agravo de instrumento, por previsão expressa lá no 1015 do CPC. Então, 1015 do CPC diz que caberia agravo de instrumento. Só que o agravo de instrumento na Justiça do Trabalho só serve para destrancamento de recurso. Então, ele serve única e exclusivamente para destrancamento de recurso. Então, aqui, única e exclusivamente para você entender o princípio da unirrecorribilidade e do cabimento dos recursos, você já saberia que, com base no 897-A, deveria, então, ser demonstrado o cabimento do agravo de petição. O único recurso que cabe na fase de execução é o agravo de petição. Das decisões, das sentenças em sede de execução, o recurso cabível, agravo de petição. Meus amigos, então, artigo 897-A da CLT. O que é importante também, quero que eu vou destacar para vocês? Que o parágrafo 1º diz que o agravo de petição só será recebido quando o agravante delimitar justificadamente as matérias, os valores. Então, é preciso apresentar a memória de cálculo, dizer a diferença, que permita, então, a execução imediata da parte remanescente até o final, nos próprios autos ou por carta de sentença. Então, a questão tem que delimitar a matéria, dizer qual que é a diferença e qual o valor para permitir essa questão. E qual é o cabimento efetivo do agravo de petição? Então, cabe agravo de petição em face de sentença de embargos à execução, de embargos à arrematação, de embargos à adjudicação, sentenças que julgam a exceção de pré-executividade, então, e a sentença dos embargos de terceiro. Além disso, incidentes à execução ou decisão que extingue de forma total ou parcial a execução, como é o caso da exceção de pré-executividade, quando menciona, por exemplo, prescrição intercorrente, nulidade, citação, são casos também que cabe agravo de petição, meus amigos. Esses são pontos importantíssimos, que devem ser levados em consideração, além da questão da decisão que julga aí a impugnação à sentença de liquidação, também é cabível agravo de petição nos termos do artigo 897, a linha A da CLT. Meus amigos e minhas amigas, espero que vocês tenham aí aproveitado esses estudos e o seu exame já está chegando, já é logo no dia 7. Eu peço que você, então, foque nos seus estudos, direcione, trabalhe as questões, tente encontrar a mentalidade do examinador. Além disso, o que eu te peço? Leia a CLT, leia a Constituição Federal, artigo 7, 8 e 9 da Constituição Federal, leia as OJs e súmulas do TST. OJs e súmulas do TST têm bastante incidência na sua prova. Leitura das OJs e súmulas do TST são fundamentais para a sua aprovação. Eu agradeço a sua participação aqui e já peço, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, fazer ali a ativação do sininho para você receber as notificações. E se você tiver interesse, eu tenho certeza que você tem, vai aqui no link da descrição desse vídeo e se inscreve, que você vai receber o nosso material super especial, 900 questões, 100 questões das principais, 9 matérias principais do exame da OAB. Aguardo você num próximo encontro. Até breve, um forte abraço.